Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. É isso aí, meus pesados ouvintes. Eu quero saudar vocês tudo com um bom dia. Aceite esta humilde canção. Bom dia da palavra de que Deus. sai do fundo do meu coração. Bom dia para vocês, bom dia para aqueles que estão chegando, aqueles que já estão aí. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão contemplando esse som aqui. Bom dia, que a paz esteja convosco. O que tu fez por mim, Senhor, eu sei que tu mudaste minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim, Senhor. Eu sei que tu mudaste minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Quando Cristo vier buscar a igreja pra um lugar bem distante daqui, muita gente vai ficar chorando sem ter esperança. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Em cada esquina da rua, alguém a chorar. O filho pega o telefone e pro seu pai
está acontecendo? Alguém irá gritar, meu Deus. Foi Cristo que levou a igreja e o povo desapareceu. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. O filho pega o telefone e pro seu pai irá ligar. O telefone está chamando, ninguém vem atender nem falar. O que está acontecendo? Alguém irá gritar, meu Deus. Foi Cristo que levou a igreja e o povo desapareceu. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Glória, os salvos já estão na glória, cantando o hino da vitória, juntinho com o Salvador. Glória. Vou falar agora, vou contar a minha história. Abre meu coração só pra meu Deus. Meus olhos olham para o céu e choram. Eu perdi tempo demais. Mas aí você que está ouvindo o som dessa Deus que caixa, muda desse som, minha eu quero pegar você pro bom dia. e me mostra a estrada, E vocês, o caminho que me leva e me faz irmãos, meus crer. amados irmãos, eu saúdo com a santa e gloriosa paz, nosso amado Senhor Jesus. Hoje os meus passos são Nós sem Deus, meus pesados, nós não é nada. Você viu o que aconteceu no Juiz de Fora? Juiz de Fora, tem um lugar lá que caiu 5 casas de uma vez. Nós temos que ter Deus na vida, meus pesados. Tu entraste em minha casa, hoje eu sei a tua história e pra sempre. Às vezes vocês fazem um barraquinho, aí que vocês moram na roça, fazem um barraquinho de pau a pique lá, barreado. Vem vento, vem tempestade e aqui não cai. Vocês fazem um prédio aí, Belo Horizonte, há poucos dias caiu um prédio lá de 4 andares, morreu, foi gente. Porque falta confiança em Deus, falta amor à palavra de Deus e até o próximo, meus presentes.
Eu não tenho que apresentar aquilo que eu tenho que apresentar aquilo que Deus é. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, os vigias da cidade serão em vão. Vou falar agora, vou contar a minha história. Abre meu coração só pra meu Deus. Meus olhos olham para o céu e choram. Eu perdi tempo demais sem teu amor. É Deus quem muda minha jornada e me mostra a estrada, o caminho que me leva e me faz crer. Não fico mais atordoado. Hoje os meus passos são guiados por Jesus. Hoje eu sei a tua história e pra sempre te amarei. Oh, 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 meu Deus. Oh, 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 meu rei. Tu entraste em minha casa. Hoje eu sei a tua história e pra sempre te amarei. Te amarei e pra sempre te amarei. Mostraste os espinhos quando vierem as provas. Oh, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus
arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Aí tá aí, um bom dia pra todos. Te pedir perdão. Bom dia pra todos. Teu povo, quero tua presença. Estamos aqui fazendo o caminho da verdade, ao meu nome e meu poder. João Mateus de Timóteo no YouTube, louvando e pregando. Vocês me encontram a hora que vocês quiserem. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Veio ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. mandou este homem para ser julgado. Ele blasfema contra os deuses. Ele diz ser o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Me responde. És de fato o rei dos judeus? Agora chegou a hora da pregação, meus prezados. Ando nesta terra. Agora chegou a hora da pregação. Vamos fazer a pregação agora? Mudou o calendário. Hoje eu vou pregar o que eu ainda não preguei aqui na praça, meus prezados. Eu vou estar pregando aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O evangelho que só fala Malaquias 3:10. perdão e Aonde a salvação. Bíblia diz assim:
trazer o dízimo e a oferta da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Trazer o dízimo e a oferta na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, meus presentes. Agora, e a Bíblia diz assim, meus presentes, para nós fazer prova de Deus. A Bíblia diz para nós fazer prova de Deus, que Ele vai abrir a porta do céu e mandar uma bênção tal para você. Mas essa bênção que Jesus falou, meus prezados, Ele não falou que vai pôr você rico porque você é dizimista, vai pôr você bilionário, não. Ele falou trazer os dízimos e oferta na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Agora eu quero perguntar para você, meus prezados. O que é a casa de Deus? Aleluia, glória a Deus. O que é a casa de Deus, meus prezados? Jesus pediu dízimos e ofertas, meus prezados, para poder tratar das mulheres viúvas e os órfãos, os filhos órfãos, os filhos que não tinham pai, que os pais já tinham morrido, o pai e a mãe já tinham morrido. Então Jesus pediu o dízimos e ofertas para tratar desse povo, meus prezados, tratar dos filhos órfãos, tratar das viúvas e até alimentar alguns profetas, meus prezados, que não tinha terra para plantar, não tinha terreno para plantar, então para colher, para poder mandar o dízimo e mantimento, meus prezados. Jesus pediu dízimo e mantimento, Ele não pedia dízimo e dinheiro não, meus prezados, Ele pedia dízimo e mantimento. Porque a casa de Deus, que Deus fala aqui, para que haja mantimento na minha casa, é o próprio ser humano, meus prezados. Então Jesus nunca pediu dízimo e dinheiro, Jesus pediu dízimo e mantimento. É por isso que Ele disse trazer os dízimos e oferta na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque Jesus mantinha as mulheres, as mulheres viúvas, os órfãos. Porque antigamente, meus prezados, a mulher ficava viúva, já não tinha uma pensão alimentícia, já não tinha um salário. Então Jesus pediu dízimo e mantimento. Você colhia o mantimento, você colhia 10 sacos de feijão, você tirava um saco de feijão e dava na casa de Deus. Se você colhesse aí 10 sacos de arroz, você tirava um saco de arroz e dava na casa de Deus. Então Jesus pediu dízimo e mantimento, é diferente de hoje, meus prezados. Até porque quando fala que Deus abençoa quem dá a semente, Deus não fala que semente é dinheiro, meus prezados. Semente pode ser, aí, por exemplo, eu estou com o terreno lá preparado para plantar, você me dá a semente. Eu vou plantar um arroz, você tem o arroz lá em casca para plantar, você me dá. Você tem que ser em casca, se não for em casca, não nasce. Às vezes eu preparo um terreno para plantar um milho, você tem um milho, você me dá a semente. Você quer dar a semente. Agora hoje tem que mudar, meus prezados. O sujeito pede dízimo e dinheiro. Jesus pedia dízimo e pedia mantimento. Aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a Bíblia diz que Deus não habita em templo construído para a mão de homem, meus prezados. Então dá para você sentir que a casa de Deus é o próprio ser humano. Dá para você sentir que quando fala a casa de Deus é o próprio ser humano. A Bíblia diz que Deus não habita em templo construído pela mão do homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Então o que a palavra de Deus diz? Deus não habita em templo construído, meus prezados.
pela mão do ser humano, não. Deus habita no templo construído, que Ele construiu. O templo que Deus fala somos nós, é eu e você. O templo que Deus fala sou eu, sou você, é a pessoa que dispõe a servir a Deus. De alegria e de terror, e as visões que me vinham um dia antes da vinda do Senhor. Um dia antes os feiticeiros. Hoje, meus prezados, há muitas pessoas, meus prezados, contra a palavra de Deus, às vezes até querendo, meus prezados, trabalhar a palavra de Deus, mas você pode ver que quando ele está numa dificuldade aí, você pode ver que a primeira coisa que ele chama é para Deus. Você pode ver que as pessoas não têm, meus prezados, eles acham que a coisa tinha que ser do jeito que eles pensam, meus prezados. Mas a Bíblia diz que todos que são filhos de Deus ouvem a palavra de Deus e gostam da palavra de Deus. Aí vamos a mensagem, meus prezados. Então, o tempo que Deus fala, somos ser humanos, meus prezados. A Bíblia diz que nosso corpo somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que está falando aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão de homem, meus prezados. Não habita num templo feito de tijolo, numa construção feita pela mão do homem. Então a casa que Deus está dizendo somos o próprio ser humano. É o próprio ser humano que Deus habita na casa dele, meus prezados. Muitas vezes você é um dizimista, meus prezados. Você às vezes está achando que Deus está muito satisfeito com você. Eu quero dizer para você uma coisa. Tiago capítulo 4, a Bíblia diz assim: antes de você devolver seu dízimo e sua oferta, vai e conserta com seu irmão. Porque talvez, meus prezados, o dízimo que você dá de qualquer maneira, nem Deus recebe esse dízimo, meus prezados. Muitas vezes você está dando dízimo para mim, você não está dando dízimo para Deus, porque a sua vida não está consertada, meus prezados. Porque tem pessoa que pensa que é só dizimar, só está tudo bem, meus prezados, mas não está tudo bem, não. Você está para você dizimar, você tem que colocar a sua vida no altar. E esse dízimo, meus prezados, que a Bíblia diz, ele foi feito para os estrangeiros, ele não foi feito para o mundo inteiro, meus prezados. Tinha o estado que Deus cobrava o dízimo do pessoal lá, mas só cobrava em mantimento, meus prezados. Porque Deus, meus prezados, Jesus, ele não fica com um botão de camisa que falou que é para o ser humano, meus prezados. Quando eu vi que é para o ser humano, que Jesus cobrava dízimo e mantimento para tratar do pessoal, meus prezados. A preocupação dele não era cobrar dízimo para ele poder comprar fazenda, comprar carro, comprar cabeça de boi, comprar casa na praia, não. A preocupação de Jesus, meus prezados, é que o povo estivesse bem. Essa é a preocupação de Jesus. Aqui em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, peraí. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vai pela mão, para outro lado. Vamos lá que nós vamos achar isso aí, meus prezados. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 17, versículo 24, meus prezados. Lucas capítulo 14, versículo 24. Um certo dia chegou um jovem rico perto de Jesus
e falou com Jesus assim: bom mestre, o que eu faço para entrar no céu? Jesus falou com ele assim: você conhece os mandamentos? Ele ficou calado. Jesus lavou para ele o tabuado do mandamento, meus prezados. Jesus falou com ele: ó, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Por que você me chama de bom? Você tem que amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como assim mesmo, não matarás, não roubarás, não cobiçar a casa do próximo. Você tem que amar até seus inimigos. E Jesus foi lavando o tabuado dos mandamentos para aquele jovem rico, meus prezados. Quando Jesus lavou o mandamento todo para aquele jovem rico, os 10 mandamentos, ele falou assim: ó, eu conheço esse Deus da minha meninice. Jesus falou com ele assim: ó, eu vou provar você que você não obedece nem o primeiro mandamento. Você quer ser perfeito? Você vai e vende tudo que você tem e pega o dinheiro da sua riqueza e dá para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Jesus falou com você: não obedece não o primeiro mandamento. Você quer ser perfeito? Vai e vende toda a sua riqueza, apura o dinheiro e pega e dá para os pobres o dinheiro da sua riqueza. Aí você vai ter um tesouro no céu. Aí o jovem rico falou assim: meus prezados, o homem é tão rico que a Bíblia não cita o nome dele, fala que ele era um jovem rico. O jovem rico falou assim: ó, esse mandamento é pesado para mim, quer saber de uma coisa, eu vou embora. Jesus falou com ele assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Agora, meus prezados, como é que você vai me explicar essa palavra aí? Jesus, quando falou isso com o jovem rico, meus prezados, Jesus não mandou nós sair dando dinheiro para gente rico, não, meus prezados. O senhor já está cheio de dinheiro, nós estamos dando ele mais dinheiro, não. Jesus mandou ajudar os pobres. Às vezes você tá errando, até nesse dízimo que você dá para equipe aí, você leva para a igreja, porque Jesus mandou ajudar os pobres. Jesus mandou você ajudar os pobres. Jesus falou com você: se você quer ser perfeito, vai vendo tudo que você tem, apura o dinheiro e dá para os pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Às vezes nós estamos fazendo a palavra, meus prezados, é o contrário do que pode ser feito. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Parou disso? Às vezes nós não estamos, meus prezados, fazendo as coisas de acordo que Deus manda fazer. Às vezes nós não estamos, meus prezados, fazendo as coisas como é que Deus manda fazer. Nós não estamos, meus prezados, preocupados para levar a palavra, meus prezados. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, meus pesados, às vezes nós não estamos preocupados para fazer aquilo que Deus manda. Lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, meus pesados, a Bíblia diz que Jesus cobrava o dízimo e mantimento para tratar dos profetas, para manter os profetas. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Então, meus pesados, as coisas são muito sérias. Aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que a salvação não é por obra nem por sacrifício. A salvação não é por obra nem por sacrifício. A salvação, ela é pela misericórdia de Deus, meus prezados. Salvação não é por obra, salvação não é por merecimento, salvação não é por sacrifício. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Porque Jesus, quando morreu na cruz, meus prezados, ele pagou tudo aquilo que era para nós pagar. Jesus pagou.
Jesus contribuiu com tudo que era para nós pagar. Jesus pagou morrendo na cruz por nossa conta. Então a salvação, meus prezados, não é você sair por aí repartindo o que você tem para os outros para você ser sábio, não. Porque Jesus falou com o camarada isso, meus prezados, o jovem rico, para ele dar tudo que tinha para os outros, para os pobres. Porque aí Jesus queria ajudar os pobres, meus prezados. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou o serpente no deserto, meus prezados, assim será com o Filho do Homem. E a salvação é pela misericórdia de Deus. A salvação não é pelo aquilo que eu penso. A salvação não é eu fazer sacrifício. A salvação não é eu vender tudo que eu tenho e levar para uma tal congregação aí, meus prezados. A salvação ela não é por obra, nem por merecimento, e nem por sacrifício. Porque para que ninguém vos gloria, meus prezados, mas aquele que gloria no início, conhecer Deus e saber que eu sou Deus. E levantarei sobre a terra. A palavra de Deus diz que assim como Moisés, meus prezados, levantou a serpente no deserto, assim será com o Filho do Homem, meus prezados. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas, meus prezados, até vangloriando aí, não, eu sou sábio que eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou sábio que eu sou a primeira pessoa que oferta na igreja, sou a primeira pessoa que dou o dízimo na igreja. Mas a Bíblia diz que a salvação não é por obra nem por sacrifício. Muitas vezes você está sacrificando em vão, meus prezados. Você não viu o que aconteceu com o jovem rico? Com o jovem rico, não, me perdoe do erro. Você não viu o que aconteceu com o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, meus prezados, quando Jesus foi crucificado, fincaram a cruz de Jesus no meio, e tinha uma cruz de um ladrão de um lado e outra de outro. E o ladrão falou assim, se você é filho de Deus, dentro dessa cruz, salve você e salve a nós também. E o outro falou assim, Senhor, gente, não pode fazer assim com esse homem está aqui injusto. Nós estamos aqui que nós devemos, esse homem está aqui injusto. E Jesus falou com ele assim, aqui, lembre de mim quando o Senhor estiver no paraíso. E naquele dia mesmo, meus prezados, que Jesus levou aquele homem para o paraíso. Então eu quero mostrar para você que a salvação não é você ficar sacrificando, nossa salvação é você ouvir a verdade e guardar a verdade. Nós temos muita gente, meus prezados, que eu sabia que você vai para a igreja para receber até palavra de maldição dentro da igreja, meus prezados. Se você não der o dízimo, o devorador vai devorar o que você tem, o devorador, o próprio homem, meus prezados. Devorador, o próprio ser humano, tudo que acontece na terra aí nós temos um pouquinho de culpa. Devorador não é o de Satanás, meu filho. Satanás não está preocupado com nada disso, não. O devorador, o próprio ser humano. Quando vocês vão examinar naquilo que acontece, vocês podem ver que o que acontece tudo através de nós, não é através de Deus, não, meus prezados. Acontece porque nós queremos que aquilo aconteça. Então, o devorador é o próprio ser humano. Muitas vezes você entra na igreja aí, eles olham para você, fulano de tal, ele vem na igreja e não dizima. Se você não dizimar, o devorador vai tirar tudo que você tem. Às vezes você vai para receber uma palavra de bênção, meus prezados, você recebe uma palavra de maldição, meus prezados. O povo está tão preocupado com o materialismo que sumiu as curas divinas, sumiu da igreja, meus prezados. Você não vê ninguém falar que foi curado na igreja jamais. Ontem eu estava assistindo um vídeo no programa do R.R. Soares. Eu estava olhando lá uma dona que está com duas muletas que ela nasceu, ela atrasou a época de ela nascer. E ela precisou de usar duas muletas que ela não andava. O R.R. Soares orou e falou com ela, anda aí. Ela foi andando, largou a muleta para um lado. É isso que nós estamos precisando na igreja, meus prezados. Nós estamos tão embebidos com material na igreja, meus prezados. Com dízimo e oferta, que nós esquecemos até de orar para Deus curar. Desaprepara de orar para Deus curar, desaprepara de orar para Deus libertar, meus prezados. E hoje você vê muita gente querendo aparecer nos púlpitos da igreja, meus prezados. Você não vê gente
trazendo a palavra de Deus na praça aqui, você não vê gente com folheto repartindo, para o pessoal conhecer a verdade, meus prezados. O povo está preocupado muito com materialismo, com fama, meus prezados. É isso que está acontecendo, o povo está muito preocupado com fama, com materialismo, bem materiais, meus prezados. A Bíblia diz que na terra, meus prezados, a Bíblia diz que na terra tudo que nós temos, meus prezados, é para uso campeão. Se eu tenho uma casa para meu uso campeão, se eu tenho um carro para meu uso campeão, meus prezados. Mas na verdade, dono disso tudo é Deus, meus prezados. Mas não é por isso que eu vou deixar de ter as coisas, meus prezados. Não é por isso que eu não vou deixar de ter um carro, não é por isso que eu vou deixar de ter uma casa, porque você tem uma casa, você ouve uma palavra dessa, não. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Aí você não paga imposto de sua propriedade, não, para você ver. Se comprou, você não perde o seu imóvel. Então, meus prezados, a pessoa quando é zeloso, ela é zeloso por tudo. Chega desse empresário, chega desse evangelho, meus prezados, esse evangelho que só fala em materialismo, esse evangelho que não fala da presença de Deus, esse evangelho que você vai para a igreja, meus prezados. Até é bom quando você sai da igreja, você sai doente. Evangelho não tem autoridade para orar e Deus curar, evangelho não tem autoridade para orar e Deus converter as pessoas, meus prezados. Se você for olhar a escola dominical de 60 anos atrás, o pessoal que dava escola dominical nas igrejas, eles falavam, eles abriam a Bíblia e mostravam para nós a roupa que o crente tinha que vestir, eles abriam a Bíblia e mostravam para nós como é que o crente tinha que comprar, que o crente, se comprar uma agulha, tem que pagar, meus prezados. Se comprar R$2.000, eu tenho que pagar, se comprar 10.000, eu tenho que pagar. Porque não adianta nada, meus prezados, chegar na igreja, dar meu dízimo e sair por aí negando a conta, meus prezados. Aí que eu tô cavando mais um inferno, meus prezados. Não adianta nada eu sair por aí, eu sou da igreja fulano de tal, eu vou dizimar para fulano, para esse crente, aí eu faço uma conta no armazém, o dono do armazém tinha aquela boa vontade de levar a compra lá em casa para mim. Aí com a pouco eu vou enrolando ele. Cada pessoa que você enrolar de jeito, meus pesados, você mata a fé do camarada e através de você, aquela pessoa que você negou a conta, que você caluteou, você vai tirar a salvação de mais de 50 pessoas, meus pesados. Então nós temos que fazer certo, meus pesados. Não adianta nós fazer as coisas pelas metades. Olha mais a palavra, meus pesados. Aqui, meus pesados, Mateus, você ouviu outra confirmação da palavra que estou pregando aqui, Mateus, capítulo 24, versículo 36. A Bíblia diz que antigamente, meus pesados, o povo não pensava na possibilidade de Jesus voltar, não. O povo só pensava em comer e beber, o povo se dava em casamento, mas ninguém pensava na possibilidade de Jesus voltar. E Jesus falou coisas na Bíblia assim, eles que vêm sem demora e guarda a sua coroa. Eles que vêm sem demora. E o pessoal se dava em casamento, casava, negociava, era só fazer festa e não pensar na possibilidade de Jesus voltar. E a Bíblia diz assim, ó, se o ladrão soubesse a hora se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha, eles fechavam a porta e não deixavam o ladrão roubar. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar na casa dele, ele fechava a porta e não deixava o ladrão roubar. Mas por que o ladrão roubou, meus pesados? Porque o pai de família, meus pesados, não sabia a hora que o ladrão ia chegar e não preparava a casa dele, não fechava a casa dele. E a Bíblia diz que assim será a vinda de Jesus, meus pesados. Você pode ver que as mensagens que eu estou dando aqui não estão falando de dízimo nem oferta, meus pesados.
Isso aí atrapalha, desanima as pessoas para servir a Deus, meus presentes. Às vezes as pessoas querem servir a Deus, mas fica com uma pedra de tropeço na frente da pessoa, meus presentes. Um dia eu estava evangelizando um homem e falou comigo assim: irmão João, sabe por que eu não vou para a igreja? Por que eu não vou para a igreja? Porque se eu unir com eles, eu contamino uma conta aí que eu nunca pago ela. E sabe, a pessoa que falou comigo, meus pesados, aí estou dizendo aqui, ó, que muitas vezes serve uma pedra de tropeço, meus pesados, para você aceitar Jesus. Até porque quando você fala em dízimo, meus pesados, a Bíblia diz que você tem que dar dízimo até de uma folha de losma que você vender. Se você vender uma folha de hortelã, você tem que dar o dízimo. E muita gente dá dízimo, meus pesados, pela metade. E tem pessoa que dá o dízimo do salário dele. Se você fizer um bico para lá ganhar um dinheiro, ele não dá o dízimo. Então ele está dando dízimo pela metade. Então não adianta, meus pesados, se obedecer uma coisa demais, não cumprir a outra. Porque o próprio Deus não fala só em dízimo e na oferta, meus pesados. O próprio Deus fala na roupa que você tem que vestir. O próprio Deus fala para você vestir quanto de essência. O próprio Deus fala para você comprar e pagar. O próprio Deus fala para você andar com seu corpo limpo, sem andar com bagagem no seu corpo, meus presentes. Então, a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus disse no Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 36. Que eu estava anunciando aí agora. É que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha, fechar a porta da casa, não deixava o ladrão roubar, meus presentes. Então o pai de família não sabe a hora que o ladrão vem, o ladrão pega e leva tudo. Porque chega na hora que você não está esperando, e assim vai ser a vinda de Jesus. Jesus, quando tiver de vir, não vai marcar o dia nem a hora. A Bíblia diz que nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar, que só sabe a hora que ele vai voltar, é só Deus. É só o Pai dele que sabe a hora que vai voltar. Aí enquanto um monte de crente está parado aí, meus pesados, achando que está na igreja, ele sabe, Deus não sabe ninguém, meus pesados. O único jeito de você chegar até Deus é você aceitar Jesus e andar segundo a palavra de Deus, meus pesados. Jesus foi tão bom, juntamente com o Pai, que a palavra de Deus foi reduzida em 2 mandamentos. O maior mandamento da história da Bíblia, meus pesados, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo, meus pesados. Nós estamos no meio de um povo, se você estiver na bênção, ele está junto com você. Se você estiver na derrota, ele afasta de você, meus pesados. Aquele que não é amigo seu na derrota, não é amigo seu na vitória também não, meus pesados. Se a pessoa não te ama na derrota, não te ama na vitória. Se você estiver na bênção, você tem 1 milhão de pessoas junto com você. Se você estiver passando por dificuldade, ou que seja doença, situação financeira, ou perturbação, ninguém quer unir com você, meus pesados. Você fica sozinho. Eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha esposa fazer uma oração aqui. Muito obrigado por vocês que ouviram essa palavra. E ela... Vocês quiserem me caçar no YouTube, meus pesados, João Mateus do Timóteo no YouTube, louvando e pregando. João Mateus, vocês têm celular aí, me acha aí agora. João Mateus do Timóteo no YouTube, louvando e pregando. Agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, abençoa, meu Pai, esse trabalho, Jesus. Te agradecendo, meu Pai, nesta manhã. Deus amado, Deus santo, abençoa, meu Pai, nosso dia, nos guardando debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecendo por tudo, meu Pai. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade, Deus, na nossa família, nos nossos amigos, nossos irmãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, eu te agradeço a Ti, meu Pai. Amém, Jesus.